Ok. Olá pessoal, tudo bem? Como foi combinado, né? Nós estamos iniciando uma live. Confesso a vocês que live sozinho é a primeira vez. Então, algumas falhas fazem parte do script. Quando você está sendo perguntado ou participando de um diálogo é uma coisa, agora sozinho é um desafio. Mas vamos lá. O objetivo é a gente traduzir algo informal e algumas informações que sejam úteis para vocês. É uma live, como disse, informal, para o pessoal preferencialmente não médico, né? E vamos dar um tempinho aqui até as pessoas entrarem. Eu já estou vendo aqui algumas pessoas entrando, o pessoal mais de casa. Enfim, eventualmente vocês vão ver a gente olhando aqui no esqueminha, né? E isso faz parte da minha organização dos assuntos. Mas eu vou tentar traduzir algo bem espontâneo e conto com a presença de vocês, no sentido de alguma pergunta que eu possa ajudar, né? Nós estamos aqui já vendo as pessoas já entrando, a minha irmã aqui entrou, a Josileia, já estou aqui, Bruna, Berta já entraram. Ok, muito bom. Interessantemente, foi hoje de manhã, quando eu acordei, vamos bater um papinho aqui enquanto as pessoas vão entrando, né? Só para dar uma relaxada inicial. Hoje de manhã, eu estava aqui alinhando algumas coisas para essa live, né? E a minha preocupação era, um assunto endereçado às pessoas, no sentido de o convívio com a doença cardiovascular, esse retorno dos pacientes ao consultório. Eu me perguntava logo cedo, mas como é que eu vou fazer? Como é que eu vou encaminhar? Essa live vai ser específica? Como é que eu vou dedicar? Bom, nessa hora minha esposa chegou e deu uma sugestão. Hoje é dia do cliente. Puxa, me deu um start, né? Esse pessoal de psicologia organizacional tem essas datas. Berta, um beijo para você, e me sugeriu. Então, essa live vai ser em homenagem ao cliente, né? O cliente que é o cara, né? Para todas as áreas, seja para profissional autônomo, seja para comércio, o cliente é o cara. É o grande ditador, né? Nas questões de serviços, né? Oferta e consumo. Então, hoje é o dia dele, é o dia do cliente. Então, está dada a sugestão pela minha esposa, homenagem, essa live dedicando ao cliente. Tá ok? Estamos vendo aqui algumas pessoas entrando, tá? Aldemian aqui entrando. Maria do Socorro. Está em todas, né, Maria do Socorro? Muito obrigado. Vamos dar aqui um tempinho para que as pessoas possam ir chegando. Ok? Não sei se a minha voz está boa. Alguém poderia dar um joinha aí para dizer que está tudo bem, se eu vou precisar botar o fone. Acredito que a voz esteja adequada, eu estou bem perto. Ok. Perfeito. A Laura está entrando. Foi dado aqui um joinha. Perfeito. Muito obrigado. Ok. Então tá bom. Tudo certo então? Ok, mais um joinha. Todo mundo dando joinha. Então a voz está boa. Estamos dando um tempinho aqui. A Berta está dizendo que é o nosso maior motivador, né? O cliente. É isso mesmo. Um cliente é tudo. Quando não tem cliente, né? Não tem negócio. Seja a nível de uma grande empresa, até entre países, né? Então, o cliente está em primeiro lugar. Sempre tem razão, né? Como se diz. Bom, vamos lá. Podemos iniciar? Ok. Bom, gente, boa noite a todos, tá? Como estava falando agora há pouco, essa live tem um objetivo puramente informal, é uma questão de fornecer algumas informações e poder contribuir com alguma coisa. Não será nada longo, porque o que tem de lives longas, né? A minha vai ser curta, vai ser tranquila, conto com vocês, com algumas dúvidas em que eu possa ajudar. Gente, a doença cardiovascular, a convivência com a doença cardiovascular, não é uma coisa específica do paciente. A família está envolvida.
E nós estamos vivendo de março para cá um momento inusitado. Inusitado em todos os planos. E no lado médico, da comunidade cardiológica, na questão dos pacientes com doença cardiovascular, também é um momento diferente. A doença cardiovascular, só para que vocês saibam, é a principal causa de morte, tá, no mundo. E no Brasil não seria diferente. Entendo doença cardiovascular, mortalidade cardiovascular, o infarto agudo do miocárdio e o AVC, tá? São as duas principais causas de mortalidade. No Brasil, por exemplo, a mortalidade por doença cardiovascular está na ordem de 400 a 450 mil pessoas por ano. Isso bate aí umas 7 mortes por doença cardiovascular a cada 10 minutos. Então, nós temos que dar maior atenção a essa questão. Com o isolamento e com o distanciamento em função dessa pandemia, tá? Embora estejamos numa fase um pouco diferente, né? Nós não estamos agora há 4 meses atrás, nós estamos já numa fase de flexibilização, já percebemos as pessoas já um pouco menos angustiadas, mas não estão baixando a guarda, né? Mas é um momento um pouco mais flexível. Já passamos por momentos mais difíceis, né? Falar nisso, eu até li uma frase hoje na internet que eu achei muito interessante, né? Essa frase é o seguinte: essa fase de maior flexibilização, que as pessoas estão menos, vamos dizer assim, menos tensas, né? A frase é a seguinte: o mais espantoso é que o espantoso já não espanta mais ninguém. Eu achei interessante a tradução desse momento da pandemia com essa frase. Mas, como disse, não podemos baixar a guarda. Muito bem, gente, voltando aqui na doença cardiovascular, nesse convívio, estamos falando que a causa de morte em 30% a 35% no Brasil, tá? E com isolamento, o afastamento do atendimento médico nesses meses que ocorreram, algumas coisas se processaram. Com o isolamento e com o distanciamento do atendimento, o que aconteceu? Eu vou falar do cardiopata, mas isso também se expressa com a população. As pessoas ficaram mais sedentárias. As pessoas ganharam mais peso, né? O nível de estresse psicossocial, ele se elevou. Aumentou-se o consumo de álcool. Tabagismo, em algumas populações, também se acentuou. Então, essa exposição a fatores de risco, elas se tornaram mais presentes. Na população cardiopata, então, isso foi de um impacto muito grande. Também na população geral, né? E esse distanciamento, com essa maior exposição à doença cardiovascular, o que provocou? Provocou uma exposição maior aos fatores de risco e a preocupação em não procurar pronto-socorro, consultórios, porque o momento vinha se mostrando preocupante, as pessoas se afastarem de casa, gerou problemas. Houve um congresso esse ano, online, né, que é o Congresso da Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo, e eles mostraram estatisticamente os falecimentos domiciliares por causas não Covid. As pessoas negligenciavam seus sintomas, o que antes levava ao hospital, o que antes levava a uma atenção médica, foi sendo negligenciado, foi silenciando, e nós médicos, falando de nós cardiologistas, estamos presenciando esse fato agora. Quantos pacientes estão vindo a nós, nos relatando coisas que ocorreram, sintomas que tiveram e que deveriam ter tido atenção previamente. Coisas da pandemia, né? Como eu disse, aumentou a mortalidade domiciliar. Por causas não Covid. Morte súbita, AVC, arritmias complexas, sangramentos, porque tem pacientes na população cardiológica que usam anticoagulante, que tem que ter um controle, e isso foi deixado de lado. Então, meu objetivo aqui é tentar, nesse momento, discutir essa questão desse convívio com essa situação e depois até falarmos sobre a segurança do retorno ao consultório.
A nossa região aqui é muito bem servida de cardiologistas, temos uma comunidade muito boa, muitas clínicas. Eu, particularmente, sou da clínica Acordes, uma clínica já com 30 anos aí na cidade de Volta Redonda. E essa comunidade da nossa região, do sul fluminense, de cardiologista, oferta à população uma atenção muito boa. Não há carência de cardiologista nessa nossa região e isso traduz uma acessibilidade, coisa que não ocorreu nos últimos meses em função dessa pandemia. Muito bem. E essa exposição a fatores de risco que foram ocorrendo gerou descompensações na pressão arterial, em pacientes que têm insuficiência cardíaca e também, por que não dizer, de uma doença muito relacionada à população cardiopata, que é o diabetes. O diabetes realmente descompensou. As pessoas não tinham as orientações prévias tão à mão. Isso favoreceu, então, uma complexidade muito grande. Só que de julho para cá, começou-se os consultórios a serem ocupados pelos pacientes. Os pacientes começaram a sentir uma certa necessidade e maior segurança. E com isso, começamos a receber essa população. Muito bem. Imaginem vocês na população do idoso cardiopata. Imaginam aquela família que reside com um idoso cardiopata, ou aquele idoso que reside com um cuidador e aquele filho que geralmente gerencia e dá todas as atenções, e esse filho deixou de frequentar a casa do idoso por motivo do distanciamento, o que dificultou um pouco. Geralmente o idoso tomando muito remédio, porque a prescrição de um cardiopata idoso, dependendo, né, das doenças associadas, são vários remédios, são vários medicamentos. E o risco de se confundir a dosagem, repetir a medicação, então tudo isso é complexo. E nós, cardiologistas, temos essa função de alinhar, porque ficou tudo muito confuso, sabe? Os pacientes estão vindo a nós, traduzindo aquela receita de 4, 5 meses atrás, inverteram as dosagens, medicamentos que eram para ser suspensos não foram suspensos, medicamentos e orientações que deveriam ser processadas não foram processadas, e aí começamos a conviver com problemas. Todo esforço dessa comunidade cardiológica da nossa região é no sentido de alinhar, né? Traduzir o retorno da estabilidade. Eu falei no início que a doença cardiovascular é a primeira causa de morte no mundo e também no Brasil. Essa mortalidade, ela decai à medida que os pacientes são bem conduzidos, que há o acesso à medicação e às orientações. Então, o mundo moderno hoje observa a população vivendo mais em função disso, né? Da tecnologia, do nível da agregação de novas drogas, a forma com que essas medicações são utilizadas e informações sobre como se conduzir. Muito bem, mas eu diria o seguinte: nem só de remédio os cardiopatas devem se valer. Temos sim orientações sobre o estilo de vida. E esse estilo de vida é uma questão muito séria, né? Que se perdeu na pandemia, né? Eu falei que na pandemia o sedentarismo, o ganho de peso e o estresse, meu trabalho, minha família, meus pais, a distância, tudo isso expôs a população cardiopata a uma situação complexa, né? Mas nem só de medicamentos. Essa ação do estilo de vida, da forma de um viver mais saudável. Eu até estou expandindo para a população não cardiopata. Eu estou falando do estilo de vida, né? Temos que retomar isso. O mundo conhecia 4 dimensões do estilo de vida, de uma vida saudável.
que está até na definição de saúde pela Organização Mundial de Saúde, que é o bem-estar físico, mental e social, né? Em 88, a OMS, né, a Organização Mundial de Saúde, colocou uma quarta dimensão, que é a dimensão do bem-estar espiritual, né? Então, completa o bem-estar e o melhor estilo de vida quando você consegue agregar essas 4 dimensões na sua vida. Isso tem impacto em mortalidade, isso tem impacto em morbidade, isso tem impacto em reduzir hospitalização, isso tem impacto em reduzir medicação. Então, isso é muito importante no convívio com a doença cardiovascular e também na população leiga, né? Na população que não usa medicamento, mas que tem que ter acesso à informação. Ok. Gente, o estilo de vida no bem-estar físico tem a ver com atividade física e uma alimentação saudável. Ok? Acertou quem entende que um profissional de educação física e a nutricionista são fundamentais nesse momento. Nós médicos alinhamos, orientamos, damos os primeiros passos, mas não somos os profissionais que fecham essa questão de o melhor exercício físico para aquela pessoa e o melhor cardápio, a melhor alimentação. De forma nenhuma. O papel do professor de educação física, o profissional, e a presença da nutricionista, né, que alinha cardápios, alimentação saudável. Que é um risco, né? Hoje na internet a gente vê muitas pessoas que não são profissionais da educação física e profissionais que não são da área de nutrição dando dicas e informações. Então, muitas coisas se vê. Então, o bem-estar físico tem a ver com a boa alimentação e tem a ver com a atividade física adequada. Como disse, isso tem impacto. Mas não é só atividade física e nutrição, tem também o estilo de vida no bem-estar mental. Conflitos, angústias, preocupações. Você pode frequentar a academia, pode estar comendo muito bem, mas a cabecinha não está boa. Então, o bem-estar mental. Adivinha? Quem já está pensando? Que é a psicóloga, é o psicólogo, é o pessoal da área da psicologia, que são os primeiros da linha de frente, que vão poder orientar e poder tentar entender essas questões conflitivas emocionais, entendeu? Ainda mais num momento como esse, onde o estresse psicossocial se instalou. Ok. Mas também tem o bem-estar social, né? Acesso a um bom programa social de atenção à saúde, seja privado, seja público. O bem-estar social é muito importante. Aquele meu filho que mora longe e que eu não vejo há muito tempo, aquela minha filha que cuidava de mim, aqueles meus filhos que não me procuram mais, o idoso pensa assim. Então esse bem-estar social, o meu emprego, que tinha, que não tem mais, né? Então esse bem-estar social também faz parte da saúde, faz parte desse entendimento. Mas não adianta só estar fazendo exercício físico adequado. Se você tem uma boa nutrição, não adianta só você estar bem alinhado mentalmente, no sentido de estresse. Como também não adianta você só ter o seu bem-estar social garantido. Vem a quarta dimensão. A OMS em 88 alinhou, que é o bem-estar espiritual. Né? Não estou confundindo aí religião com bem-estar espiritual. Uma coisa é religião, religiosidade, como todos sabem, são seus dogmas, a prática da sua religiosidade, isso é importante na vida das pessoas. Mas quando eu falo espiritualidade, eu falo um bem-estar de você com você mesmo, né? Uma visão transcendental da vida, né? Você poder valorizar o belo. Pequeno exemplo, você é flamenguista e está vendo aí Flamengo e Vasco jogando, mas o Vasco está jogando muito bem. Então a visão transcendental é dizer assim, puxa vida, eu sou flamenguista, mas eu estou admirando o adversário do Flamengo jogando melhor. É um pequeno exemplo do que é o transcendental, né? É estar além, é estar com seu sentimento numa posição assim de afeição, gratidão, né?
afeto, né? E se situar bem. Então essas 4 dimensões se alinham ao bem-estar físico, mental, social e espiritual. Algumas pessoas estão entrando aqui. Por enquanto, não estou vendo nenhuma pergunta. Até gostaria que alguém fizesse uma pergunta assim que a gente pudesse ajudar para dar um dinamismo, né? Porque, olha, vou confessar a vocês, uma live de você sozinho, né? Para não ficar uma coisa muito monótona, a interação ajuda, né? Eu estou aqui com o meu esqueminha. Vamos lá. Tem algumas palminhas, alguns joinhas, agradeço. O objetivo aqui é a gente poder traduzir informações para que possa ser útil na vida de todos, né? Muito bom. Ok. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa a princípio que eu não tenha colocado, né? Ok. Muito bem. Como está o agendamento dos consultórios? Uma pergunta aqui da Renata. Muito bem. Olha só. A segurança no retorno, respondendo a Renata. Os agendamentos e todo o procedimento, a Sociedade Brasileira de Cardiologia ditou uma diretriz, revisada agora em agosto, da forma segura dos pacientes irem para os consultórios. Que um dos objetivos é esse, é a segurança, né? Então ela dita várias normas e nós, cardiologistas, e junto às clínicas, estamos tentando colocar da melhor forma possível. Porque não é muito fácil. Tudo é muito novo, gente. Tudo é muito novo. Então nós estamos tentando adaptar da melhor forma possível. Então, por exemplo, as telefonistas, ao receberem a ligação de um cliente, a própria telefonista já se incumbe de algumas coisas. Por exemplo, agendar a consulta, orientar que venha de máscara, orientar que chegue na hora da consulta para não ficar muito tempo na recepção, a questão do distanciamento, para que não venha com acompanhamento, que não venha com acompanhante, né? E se vir com acompanhante, que seja um acompanhante essencial, às vezes o paciente idoso, né, precisa disso. As telefonistas também, né, que recebem os agendamentos, elas têm que fazer qual é o momento epidemiológico daquele cliente e do acompanhante, como, por exemplo, está tendo febre, algum quadro gripal recente, etc. Porque se houver um quadro desse, não pode vir ao consultório. E também questionar, no agendamento, se essa pessoa teve algum contato suspeito ou confirmado com alguém com Covid, né? Então é muito importante isso, ok? Então essas questões são importantes. Aqui nós temos, tem notado que os pacientes estão retornando mais preocupados com o cuidado das doenças. Perfeito. Essa perguntinha aqui chegou a nós, é do SPA 33, SPA HER 33. Os pacientes estão vindo mais preocupados, sem dúvida nenhuma. As pessoas estão muito preocupadas, o nível de estresse está muito grande, né? Então as pessoas estão chegando mais angustiadas, com sintomas que antes não tinham, ou com sintomas que não estão relacionados a nada cardiológico, a nível mais da somatização, e é natural, tá? Então estão chegando mais ansiosos, mais tensos. Só voltando, então a telefonista tem um papel fundamental nesse aspecto, ok? E ao chegar na clínica, o menos número de recepcionistas possível, as poltronas são intercaladas, né? Gel, oferece-se máscara, ninguém pode entrar de máscara dentro do consultório, né? E os médicos, nós, atendendo a orientação da Sociedade Brasileira de Cardiologia, que não atrase nada as consultas e que seja uma consulta bem objetiva, para que não fique uma consulta mais longa, porque isso não é interessante. Com esse novo retorno ao consultório, o que se observa? Às vezes tumultua um pouco, às vezes um paciente fica mais tempo, tem questões muito sérias a serem tratadas, tem muitas pendências, mas estamos tentando otimizar, entendeu? Então é isso. Vamos lá, vamos ver o que tem de mais pergunta. Ok. Os métodos cardiológicos complementares básicos,
que é o eletro, que é o teste ergométrico, que é o ecocardiograma, estão sendo realizados também com bastante atenção, com as EPIs pelos profissionais, ok? Nós estamos dando uma atenção especial ao realizar um teste ergométrico, naqueles pacientes que necessitam. Os pacientes chegam com máscara de tecido, a gente troca por uma máscara cirúrgica, que é mais fresquinha, tá? E a gente tem que estar atento aos pacientes que são submetidos ao teste ergométrico, nas suas indicações mais precisas, né? O ecocardiograma também é realizado pelo profissional, com todo cuidado, ok? Então nós temos essa atenção. Qual a orientação? É o Demian. Qual a orientação para os idosos que estão com medo de sair de casa, mas precisam de tratamento? Boa pergunta, Demian. Boa pergunta. O Demian é um representante da Biolab, né? O Demian é o seguinte: os idosos chegando no consultório através dessas orientações, com máscara, no horário que não ficam esperando muito tempo, há uma certa segurança, ok? É importante frisar o seguinte, gente: a máscara é para nós protegermos o ambiente, ok? Vamos entender isso. Se todos estão usando máscara no mesmo ambiente e com algum distanciamento, o vírus, se tiver, não circula, ok? Eu não vou usar máscara para me proteger para o vírus não me atingir, não é isso. Quem usa uma máscara para se proteger do vírus tem que ser o médico que lida com os pacientes hospitalizados, que estão com Covid, que tem que ter o face shield ou então óculos adequado e uma máscara adequada, que é a N95. Aí eu estou me protegendo do vírus. Mas a máscara de tecido ou a máscara cirúrgica é para nós protegermos o ambiente, ok? Se todos estiverem usando, ok, vamos ter uma condição de perfeita segurança. Então o idoso que sai de casa com máscara, acompanhado, chega num ambiente bem adequado, o que vai acontecer? Vai ter uma proteção, todos usando máscara. Então os idosos, ao saírem de casa, estão numa atmosfera segura, com máscara, acompanhado, etc. Uma psicóloga aqui fez uma pergunta, que eu não consigo voltar, assim: e os efeitos do estresse para o coração? Muito bem. Gisela Costa. Olha, o estresse para o coração, Gisela, você sabe disso, você é psicóloga, né? É dramático. É dramático. Você pode estar tomando o remédio certo, na hora certa, da forma certa, impecável. Mas pinta um estresse importante, a adrenalina circula, isso pode gerar arritmia. O impacto disso é muito grande. Se a medicação não está adequada, se o paciente falha com a medicação, se a pessoa faz um pico hipertensivo, nessa hora se instala um dano. E esse dano é preocupante, tá? Então o estresse realmente é importante. Dr. Jorge, você tem sido adepto da teleconsulta? Ótima pergunta, ótima pergunta. Gente, esse retorno, tá vendo como é que é interessante a interação? Teleconsulta, a telemedicina. Uns minutinhos, não vamos perder um tempo nisso. Com a pandemia, a telemedicina, a consulta por via remota, cresceu. Ela já existe e vem se fixando. Diretrizes estão sendo escritas desde 2002. Mas com a pandemia, a telemedicina, a consulta interativa cresceu. Ela se estabilizou. E está aí entre nós. Eu, particularmente, não estou envolvido ainda em consulta por telemedicina, mas eu gostaria de dizer o seguinte: telemedicina não é um instrumento para o médico, é um ato médico. Certo? É uma assistência à distância. Na pandemia cresceu muito. E é um ato médico que tem que ter segurança e responsabilidade, porque é um ato médico. Então não é uma conversa pelo WhatsApp, não é uma conversa por telefone. Isso não é telemedicina, é uma teleorientação.
A teleconsulta, a telemedicina, a teleconsulta, ela tem que ter assinatura eletrônica, tem que ter plataformas adequadas e seguras, tá certo? Porque ali é uma consulta, ali não pode ser penetrado por ninguém, tá certo? Então, a telemedicina existe, ela tem que ter um perfil de segurança, tá? E se o médico considerar que naquela teleconsulta necessita ver o paciente fisicamente, ele vai convidar o paciente a vir em determinada hora, ok? Outra situação é um telemonitoramento, que pode ser por qualquer plataforma, que é uma questão de ajuste, mas a teleconsulta é algo que se instalou, é uma realidade, e daqui para frente, assim como tantas coisas vieram para mudar no nosso perfil de enquanto seres humanos na vivência dessa pandemia, a telemedicina voltou. Caso de arritmia tem aumentado? Tem o fator do estresse também? Com certeza. Voltando àquela pergunta que foi feita, né? O estresse, ele é um grande causador de arritmia. Seja o aumento das extrasístoles, seja o aumento da presença da fibrilação atrial, que antes aparecia isoladamente, ela surge mais frequente. O estresse favorece isso. A Bruna está perguntando aqui pelo seu vinhos, coisa e tal. E a ingestão de vinho, qual a quantidade sem maiores complicações? É uma pergunta boa, né? Porque vinho hoje está na vibe de muita gente, né? Está na moda. O vinho é uma bebida que ela tem que ser encarada como bebida alcoólica, tá? Tem esse charme, tem toda essa questão aí, mas é uma bebida alcoólica. Mas o vinho não veio ao mundo, né, Bruna? Você sabe disso, para ser tomado assim, né? Vou assistir um jogo de futebol e vou abrir uma taça de vinho. O vinho veio ao mundo para acompanhar uma refeição. Uma taça de vinho acompanhando uma refeição, tá certo? Uma taça ao dia, né? Para quem gosta. Nada que seja crítico. A não ser que algumas pessoas tenham contraindicação a uma ingesta de uma taça de vinho. Raras situações vão impedir isso, tá? Uma taça de vinho acompanhando uma refeição, com a absorção do álcool mais lento, é algo saudável, desde que a pessoa aprecie. Eu não estou recomendando que tomem vinho por ser saudável, mas que se a pessoa gosta, é uma coisa legal. Afinal de contas, não se vê alcoolismo entre os apreciadores de vinho, né? E de uma forma educada, acompanhando uma refeição e no seu fim de semana manter o mesmo ritmo, sem aumentar a quantidade de 3, 4, 5, 6 taças, né? Vamos ficar na primeira taça, que é conhecida como a taça da saúde, né? Que a segunda taça já é a taça da felicidade, aí vem a terceira taça, que é da fala desconecta, e vem a quarta taça, que é a taça da polícia. Isso não é interessante. Vamos ficar na primeira taça, que é a taça da saúde. Calmantes fazem parte do tratamento do pós-cirúrgico cardíaco? Sim. Pós-operatório, quem está perguntando? Lima. Olha só, o controle da ansiedade no pós-op de cirurgia cardíaca é fundamental. Ela tem que ser feita, senão arritmias vão surgir e coisas novas podem surgir inesperado. Então a ansiedade tem que estar controlada, né? Acredito eu que os pacientes que vão para a cirurgia cardíaca, eles têm que estar com preparo antes da cirurgia, no contexto de se conhecer o perfil emocional, saber se já usa previamente algum medicamento para ansiedade, uma psicóloga na equipe, multiprofissional da equipe tem que estar ciente para traduzir para o cirurgião. Eu já tive a infelicidade de acompanhar um pós-operatório de cirurgia cardíaca de uma paciente lá. E essa paciente fazia crise hipertensiva no pós-operatório imediato. Não tinha uma justificativa, até que percebemos que ela fazia ataque de pânico no pós-operatório. E esse ataque de pânico gerava crises hipertensivas inexplicáveis. Até que, em conversa com a família, viu-se que ela tinha um tratamento antigo, etc, etc. E dentro de um box, de um CTI, aquilo se mostrou enclausurada. E até que foi iniciado o tratamento a tempo e ajudou bastante. A menopausa é uma fase em que a mulher fica mais suscetível a problemas cardíacos? Sim. Na falta da ajuda do estrogênio, a Rose está perguntando, na falta do estrogênio, o sistema cardiovascular fica mais exposto, sem dúvida nenhuma. Hipertensão se instala, dislipemias, colesterol se altera,
isso vai começando a dar um problema sério para a mulher na menopausa. Tanto é que a maior causa de morbimortalidade na menopausa é doença cardiovascular. Não é câncer de mama, não é câncer do útero, não é osteoporose. A maior complexidade, não menosprezando as outras, é doença cardiovascular. Por isso que o melhor enfrentamento da menopausa é o que a mulher já deveria vir fazendo. Exercício, atividade física, né? O bem-estar físico e mental. Isso tem um impacto enorme quando a menopausa se instala. Ou seja, ela continua sendo aquela mulher de um estilo de vida saudável. Por isso que eu falei, estilo de vida saudável tem grande impacto positivo. E um desses é entrar na menopausa. Ok, perfeito. Acredito que seja esse o problema, etc. Ok. Bom, muito bem. Nós estamos aqui vendo, ok, e quando a síndrome do coração partido? A Berta está me perguntando aqui sobre a síndrome do coração partido. Ok, a dor cardíaca como dor emocional. Existe uma entidade chamada síndrome do coração partido, que é a doença de Takotsubo, né? Onde, em geral, mulheres, mas homens também, podem ser vitimados por um grande estresse de perda, enfim. E isso gerar um transtorno hemodinâmico, gerando dor no peito, insuficiência cardíaca. O paciente é recebido no hospital como se fosse um infarto, alterações eletrocardiográficas sugestivas de infarto. Esse paciente vai a cateterismo, coronárias normais. E o músculo do coração já está começando a dilatar. É sério. Esse paciente é tratado, o coração volta ao normal, mas muitas das vezes esse coração ele não volta ao normal, e isso pode até levar a êxito letal. Síndrome do coração partido. Mas em grande parte é tratado, a pessoa recupera, enfim, é uma doença muito séria. E o forte estresse. Por isso, gente, do bem-estar físico, mental, social e espiritual. O melhor enfrentamento dos problemas. Né? Aparece um problema, a pessoa se descabela, adrenalina. Então, esse bem-estar espiritual, a transcendência, uma mente bem conduzida, com estresse bem dominado, etc., é fundamental, gente. O impacto disso é muito grande. Então, por isso que eu chamei a atenção. Ok, vamos lá. Que a Rose já respondeu, está agradecendo. Ok. A Bruna também gostou da minha resposta, né? Eu e Bruna, assim como a Berta, né, somos apreciadores de vinho, mas de uma forma muito educada, muito saudável, né? E como deve ser encarado, em geral, né, o álcool, né? O light drink, né? Opa! Ô Demian, o senhor acha que o medo causado pela pandemia pode estar prejudicando o tratamento de pacientes com doença cardiovascular ao ponto de promover uma... Sim, Demian. No iniciozinho eu tinha dito que aumentou a mortalidade cardiovascular em casa. O afastamento do atendimento na época da pandemia e o estresse aumentou. Houve uma mortalidade aumentada nesse sentido, entendeu? Então isso ocorreu sim, com certeza. Ok, gente, nós estamos aqui já com 40 minutos. Doutor Jorge, o senhor pretende fazer... Bom, Sheila Alexandre. Ô Sheila, vamos ver, né? Eu acho que eu, como outros médicos, e dentro da minha especialidade existem vários cardiologistas muito bons, a gente pode estar se dividindo, né? Fazendo lives informativas, porque quanto mais informação, melhor. E essa live tem esse objetivo, né? Informalidade e traduzir coisas que possam ser úteis na vida das pessoas, entendeu? Então pretendo, se for interessante, puxarmos outros assuntos, entendeu? E quem sabe aí, né, saindo da medicina, fazendo uma live sobre, por exemplo, né, vinho, né, cultura, enfim, coisas do gênero, outros assuntos, né, para fugir um pouco da... Mas é interessante, sim. A Fernanda tá me estimulando. Vou aceitar a sugestão, hein, Fernanda? Vamos ver se a coisa vai funcionar. Gente, eu espero que o pouco que eu coloquei aqui tenha sido útil para vocês.
Vamos lá, a procura da saúde agora, nesse momento da fase, o senhor acredita que vai melhorar o tratamento? Sem dúvida, sem dúvida. O retorno ao consultório, o retorno da retomada dos tratamentos vai tender a alinhar, né? Outra coisa, nem só idoso é cardiopata, tá, gente? Nós estamos verificando hoje pessoas jovens, obesas, sobrepeso, né? Sedentárias, que estão começando a desenvolver hipertensão. Ao longo desse tempo todo que eu tenho de formado, 37 anos, nós não vimos hipertensão em pessoas mais novas. Hoje nós estamos identificando. Hoje a gente recebe indivíduos com 30, 35, 26 anos já hipertensos. E por trás disso tem obesidade, hábito alimentar errado, sedentarismo, tá entendendo? Ok. Ai, que bom. Aqui tivemos aí o SPA elogiando. Ok. Bom, gente, eu espero que tenha sido útil. Não quero me alongar porque temos que jantar, né? Vou fazer aquele lanche saudável aí no final do dia, né? A Mirella está chegando um pouco atrasado, mas foi muito bom. Agradeço, tá? Agradeço a presença de todos. Eu vou chamar aqui uma auxiliar para poder ver como é que eu interrompo aqui a live, que ela possa ficar registrada, né? A minha secretária aqui, a Bruna, que daqui a pouquinho vem aqui para me ajudar a ver onde eu clico. Agradeço muito a presença de todos. Eu não prometo não, mas vou pensar no assunto de trazer novas lives. Tá bom, gente? Ok? Então eu vou traduzir, não sei qual é o ícone aqui que eu vou apertar. A Bruna vai apertar para mim. E um abraço em todos. Abraço, saúde. Ok? Onde é que eu aperto aqui, Bruna? Vamos lá. Não é aqui. Vamos interromper. Agradeço a presença de todos, hein? Vamos lá. A Bruna aqui vai dar uma atenção. Bruna, pode aparecer em cena aqui e clica para nós. Vamos lá. Veja aqui. Isso. Ok. Encerrar agora?